ensinando em algum lugar, se reuniam para, aleluias, ouvir os ensinamentos que ele tinha, aleluias, para dar ao povo. Jesus era aquele tipo de pregador que não era bem compreendido. Jesus, aleluias, era tido no meio do seu povo como simplesmente um profeta, simplesmente alguém que tinha sido enviado da parte de Deus. Porém, a palavra que ele pregava era uma palavra diferente, louvado seja Deus, daquelas que os apóstolos estavam acostumados a pregar, daquelas na qual os fariseus, os mestres da lei, estavam acostumados a pregar. Porque Jesus, ele falava sobre o reino dos céus. Jesus, quando ele chegava, ele dizia: eu sou o pão, aleluias, e aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue, este tem parte comigo e com o meu Pai. Ninguém compreendia o que Jesus queria dizer, louvado e agradecido é o nome do Senhor. Mas ele falava de comunhão, não somente uma comunhão física, mas também uma comunhão espiritual, e que essa comunhão espiritual gerava, aleluias, louvado seja o nome do Senhor, uma atmosfera sobrenatural, que atraía o poder do Senhor Jesus Cristo, o poder, aleluia, da palavra profética que saía da sua boca, atraía, aleluia, uma unção, aleluia, que curava, uma unção que gerava milagre, aleluia, na vida daqueles que lhe ouvia, aonde ele estava ensinando. A unção que gera milagre estava sobre a vida de Jesus, mas nós podemos até dizer assim, é muito fácil, porque Jesus, sendo homem de carne e osso, também era Deus, aleluia, porque está escrito que o verbo, aleluia, se fez carne e habitou entre nós. Aí era muito fácil dizer que Jesus, sendo Deus, carregava, mas a palavra do Senhor vai dizer para nós que Jesus, como homem, estava dando exemplo de como atrair, de como gerar o milagre, de como, aleluia, atrair a atmosfera sobrenatural da fé, aleluia. Ele deu isso para mim e para você. Nas entrelinhas desse texto sagrado que eu vos li nesta noite, diz, aleluia, claramente, aleluia, uma receita do qual Jesus ele deixou para nós, aleluia, uma receita poderosa, como gerar milagre. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A multidão, aleluia, se chegava até Jesus, porque sabia que quando chegasse próximo de Jesus, nem que fosse por palavra, aleluia, eles seriam curados. Entenda uma coisa nessa noite: a palavra, ela tem poder. A Bíblia diz para nós que a nossa língua, ela tem poder de abençoar, mas também tem poder de amaldiçoar. Olha o poder que Jesus colocou dentro de mim e de você. A palavra de decreto, aleluia, será vir a lei no mundo espiritual. A minha e a tua palavra, quando proferida com autoridade e com fé, ela gera decreto. E desse decreto, meu diabo pode. Quando você gera decreto no mundo espiritual, o diabo tem que cair por terra. E o nome de Jesus ser glorificado. Aleluia, levante a mão e glorifica ele nessa noite. Aleluia, palavra tem poder. Jesus nos ensinou isso. Aleluia. O centurião chega até Jesus e disse: o meu servo está doente. Aleluia. Jesus disse: eu vou na tua casa. Ele disse: Senhor, mas eu não sou digno que tu entres na minha casa. Aleluia. Eu creio que se o Senhor der uma palavra, aleluia, isso aqui é fé. Se o Senhor der apenas uma palavra, eu creio que quando eu chegar em casa, ele estará bem. Aleluia, essa palavra tem poder. Louvado e agradecido ao nome do Senhor Jesus Cristo. Diz a Bíblia Sagrada que um homem, aleluia, sofria com seu filho endemoniado, jogava na água, jogava no fogo, precisava de uma libertação espiritual profunda. Os discípulos receberam aquele homem, porque alguém disse: olha, os discípulos de Jesus, sendo eles agora apóstolos, aleluia, foram enviados para esta obra, foram enviados para fazer esta missão. Vai até eles, aleluia, porque quem sabe através deles você consegue
siga o milagre que você espera. Jesus deu uma escola de como gerar milagres. Olhe para o teu irmão nessa noite. Eu gosto de mexer com a igreja. Olhe para o teu irmão e diga assim: você tem que aprender a gerar milagres. Diga: o poder e a autoridade Jesus colocou na tua mão. Diga: a receita está na palavra. Aleluia. A receita está na palavra, é simples. Pastor, qual é a receita então? Primeira receita é fé, é crer, é acreditar, é colocar a fé em ação. Aleluia. As pessoas que se dirigiram até Jesus não foi porque simplesmente ouviram falar. A Bíblia diz para nós, meu pastor, a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eles ouviram a palavra que Jesus ensinava, e através da palavra o poder fluía, a autoridade descia, fogo descia do céu, através de Jesus Cristo, o milagre acontecia. Se você quer pela fé de milagre acontecer na tua casa, alguém que pediu oração, mas você está recebendo agora por causa da tua fé. Aleluia. Pastor, tem um parente em casa que está enfermo, até mesmo no hospital, por causa da tua fé, ele está sendo visitado agora. Aleluia. Porque existe uma atmosfera de milagre aqui nessa noite, você crê? Aleluia. Essa palavra é glorificada no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Diz a palavra de Deus. Jesus atravessa. Glória a Deus, louvado seja. Aleluia, chega a Genezaré. Quando Jesus chega a Genezaré, uma grande multidão começou a viajar porque soube que ele estava em Genezaré. A multidão ia de todos os lugares. Dizia assim: se Jesus está em Genezaré, nós estamos na Judéia, nós estamos em Jerusalém. Vamos fazer caravana e vamos para onde Jesus está. Aleluia, porque Jesus tem um milagre que eu espero. Aleluia. Glória a Deus. Na maioria das vezes, irmãos, voltando à história em que o pai desesperado leva seus filhos aos apóstolos do Senhor, eles oraram, mas diz a palavra que não conseguiram expulsar o espírito maligno da vida daquele jovem. E agora alguém chega para aquele pai desesperado e diz assim: se eles não conseguiram, leva até Jesus, porque Jesus ele tem a solução. Aleluia. Ele tem. Então vocês são os impostores. Imagina aquele homem agora desesperado. Por que os discípulos de Jesus, aleluia, oraram e nada aconteceu? Vocês não são discípulos dele, vocês não aprenderam com ele. Na verdade é que às vezes, aleluia, podemos aprender com o mestre, mas não sabemos usar as chaves que ele nos entregou. Aleluia. Tem que utilizar as chaves. Aleluia. Aleluia. A primeira chave é fé para tudo. É colocar a fé em ação. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. A primeira chave que roda todas as engrenagens é fé. Segunda é oração. Terceira, você tem que acreditar, gerar no mundo espiritual. Porque se a gente não gerar no mundo espiritual e for orar, aleluia, dizer assim: olha, tu vai receber da parte de Deus, mas na minha mente eu estou dizendo assim: Jesus, mas eu estou tão pequeno, será? Será que o Senhor vai fazer através de mim? Pronto, você bloqueou o negócio de acontecer. Sabe por quê, igreja? Aleluia, diz a palavra de Deus que Jesus não está à procura de estrela, Jesus está à procura dos verdadeiros adoradores, aquele que quer adorar a Deus em espírito e em verdade, aquele que tem coragem de fazer o que ninguém mais tem coragem de fazer. Aleluia, Jesus está à procura daquele que tem ousadia, Jesus está à procura daquele que tem coragem. Se você tem coragem, então
aqueles que foram até ele, a fé estava em ação. Por que a fé estava em ação? Porque eles disseram assim: não precisa ele tocar, mas se tão somente ele passar e a barra da sua vestimenta tocar nos enfermos, nós cremos e receberemos. Aleluia! Porque sabemos que ele tem poder para isso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eles imploraram a Jesus que pudesse pelo menos tocar. Aleluia. Aí agora eu desço um pouco mais o nível da mensagem. Tu sabe o poder, o tamanho do poder e da unção que Deus colocou na tua vida? Diz a palavra de Deus que Paulo, apóstolo do Senhor, antigamente Saulo, aleluia, onde teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco, diz a palavra que quando ele passava, milagres e maravilhas aconteciam. Aleluia! Jesus está procurando alguém que não esteja disponível, porque Jesus não procura quem está disponível, Jesus procura quem está disposto. Aquele que diz como Samuel, dizendo assim: eis-me aqui, Senhor, o teu servo ouve. Eis-me aqui, Senhor, se tu estás falando comigo, se tu queres me enviar, eis-me aqui, eu estou te ouvindo. Aleluia! Jesus está procurando aquele que tem coragem de carregar essa capa de unção e de autoridade. Não é dado somente para pastores e pregadores internacionais, não. Jesus dá para mim e para você, sabe por quê? Diz a palavra de Deus que o mesmo Espírito que deu para eles é o mesmo Espírito que dá para mim e para você. É só você se ajoelhar e dizer assim: Espírito Santo, eu creio que tu pode ser o meu amigo, assim como tu és amigo daquele pregador internacional de Brasília. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, do Rio de Janeiro, de São Paulo, dos Estados Unidos. Senhor, o mesmo Espírito que entregou para eles, entrega para mim também, entrega para mim também, e Ele é fiel para fazer, Ele é fiel para fazer. Você crê, você crê, você crê? Então levante a mão para receber, levante a mão para receber. Glória seja dada ao nome de Jesus. Eles geraram no mundo espiritual, aí diz a palavra que o poder que Paulo carregava sobre ele era tão grande. A palavra fala de vestimentas, as vestimentas de Jesus. Se não somente ele passar com as suas vestimentas, nós cremos que ele nos curará. Olha Paulo, a unção era tão grande que pegaram um pedaço de avental de Paulo, levaram para os enfermos. Você sabe o que significa isso? Ato profeta. A Bíblia está cheia. Aleluia. Agora isso é só para quem crê, para quem quer receber. Aleluia. Tem muita gente que trata isso, eu já escutei muito isso com bruxaria, macumbaria. Aí eu vou desmentir Satanás nessa noite. Se eu e você for ler o que está dentro da palavra, a gente vai ficar abismado.